aceitar no primeiro dia, que depois é mais difícil. Falou pra mim assim, né? É mesmo? E assim, cara, o Espírito Santo, ele age de uma forma que às vezes a gente não entende. E eu falei, tá bom então, no final do culto eu vou lá e falo com o pastor. Sim. E aí acabou o culto, eu fui lá pelo cantinho e falei, pastor, eu quero aceitar Jesus. Cara, eu nunca me esqueço. O pastor falou algumas palavras que ele falou, tipo assim, ó, hoje você começa um compromisso com Deus, você selou aqui agora um contrato. Nossa. Você inicia uma missão com... E, cara, aquilo entrou na minha cabeça. Meio que uma metanoia ali, sabe? E eu lembro que de manhã na praia, eu tinha mentido um negócio pros caras. E quando acabou isso, eu fui lá atrás dele e falei, cara, não tem aquilo que eu te falei de manhã? Eu menti. Nossa. Não foi isso. Cara, e assim, é muita loucura. Quantos anos você tinha nessa época? Eu tinha 18 anos de idade. 18 anos. 18 anos. Você era 18... bem... Ó, janeiro, fevereiro, março. Em maio de 2008. Nunca me esqueço. Que legal. Eu aceitei Jesus e E nunca se desviou. nunca me desviei. É, porque eu te conheço há bastante tempo, eu não lembro de nenhum período assim que, vamos orar pelo Alex Torrão, que ele tá meio... Você era aquele tipo de jovem, né, que a gente fala assim, que vai ser um pastor em breve, gente, porque sempre você era convidado a fazer Jesus nas peças, né? Sempre. Agora tu passou coroa pro João. Eu comecei tipo jovem aprendiz, né? Eu fui o Salt, que é uma parada bem zoada. A pessoa me colocaram tipo uma leg e uma segunda pele e fizeram Você sempre tipo uma topou caixa. tudo, sempre topou tudo. Topei tudo, eu sempre... Cara, porque eu não sei, pastora. Tipo assim, eu sempre tive muito enraizado na minha cabeça que se alguém me chamou para alguma coisa na igreja, não era pessoa, Deus queria. Sim. Sempre você viu tudo como um Eis-me chamado de aqui, Deus. Exato. Entendi. E eu topava, cara, e o Salt... Quem tiver dúvida do que é, põe no YouTube, deve ter lá. Cantata, não sei o que, Salt. Nossa, é tipo um livro, né? Para crianças, né? Eu lembro que você me ajudou, botou o livro em mim. Cara, eu lembro o pessoal no banco, falou, rapaz, o Torrão lá, caramba, rindo. Falei, meu pai, pelo Senhor. Sempre topou fazer Sempre tudo. Sempre topei. E aí, eu comecei a fazer Jesus. Eu não lembro qual foi a primeira peça, comecei a fazer um monte de Jesus. E sempre foi, né? Foi vindo Jesus, 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 né? Eu não lembro se eu já fiz o Inimigo. Nossa, Não, eu devo ter feito já também, não lembro não. Mas deve ter eu acho que você não tem cara, não. Ele sempre tem cara de Jesus, gente. É uma coisa assim. E vamos lá, na sua família, assim, né? Que a gente conversou da outra vez, que falou de juventude, influenciadores. A gente viu aqui uma pessoa que nasceu num lar, vamos dizer, cristão evangélico, né? Do segmento evangélico. Sim, não foi o seu caso, né? Você foi sozinho para a igreja. Foi através desse convite. Através desse convite. E você foi sozinho. Sim. Mas houve algum problema nesse relacionamento aí de você ir para a igreja, com a família? Então, Todo mundo aceitou isso muito bem? Não aceitou? Então, no começo não foi. Como é que foi? Fui lá para a igreja, aceitei Jesus e fui para casa radiante, né? Eu cheguei em casa e eu lembro, minha mãe estava no sofá da sala, meu pai estava dormindo já porque meu pai trabalha em Niterói. E meu pai Você gerencia é do uma Rio, lanchonete. somos aqui do Rio de Janeiro. A gente fica no Rio de Janeiro, bem longe de Niterói. É porque a gente se coloca assim, porque o pessoal de Rondônia, tem o pessoal da verdade. Bahia, o pessoal de BH, temos o pessoal dos Estados Unidos que acompanha a gente, Coreia, né? Pessoal aí, Coreia, né? Moçambique, Caramba, a gente conversa, Angola, a gente conversa tão assim aqui, que aí o pessoal fala assim, mas aonde é? Aí eu tenho que falar, então é Rio de Janeiro, tá, gente? E o pai dele trabalha em outra cidade do Rio de Janeiro. Meu pai sempre acordou 2 horas da manhã para ir trabalhar. Então ele já estava dormindo. Aí eu falei com a minha mãe. Falei, mãe, aceitei Jesus lá naquela igreja lá da esquina. Falei assim para ela. Ela, o quê? Falei, pô, aceitei Jesus lá. Não, mas você é da igreja católica. Entendi. A gente sempre foi da católica, você fez a primeira comunhão, falou para mim assim. Vocês tinham um segmento católico na casa. Católico. E eu não culpo a minha mãe de ter tido essa reação na época. E ela falou assim, não, mas eu não aceito. Aí ficou chateada comigo na época. E aí eu fiquei triste com aquilo, sabe? Porque eu não esperava aquela resposta. Mas eu continuei. Eu não desanimei, eu continuei. E eu lembro que eu me batizei no dia 11 de setembro, dia do aniversário da minha mãe.
E eu não falei para minha mãe, porque eu não sabia qual seria a reação dela. Entendi. E eu me batizei de manhã na igreja, sem meus pais saber. Não foi ninguém da minha família, não tinha ninguém no meu batismo. É Só eu. mesmo? Você já vai chorar não, né? Já. Primeiro choro, vai marcar. Primeiro choro, marca E aí, aí, gente. Por que se chora não assim sei, quando fala de eu Jesus? É sinto a sempre presença de Deus. é eu não sei, emocionante. É uma né? sensibilidade que Eu eu acho tenho isso que tão eu não bonito, sei. porque ele fala de Jesus, ele Não logo... sei A dizer. gente até brincou aqui antes. Depois pega mais água pra mim, Nos que eu vou precisar de mais água. Pra reidratar. Nos bastidores, a esposa do Alex Torrão tá aqui, a Sara, e ela já começou a chorar também, porque ela falou assim, eu sou mais linha dura. O Alex, ele começa a falar de Jesus, ele vai evangelizar, ele estava falando aqui comigo, né? Aí você já começa a chorar. E sabe o que é interessante? Eu não choro por nada. Parente meu já faleceu. Ah, isso é uma Eu não coisa choro. peculiar de falar de... Você não é chorão, eu não sei, você não é sou Jeremias. chorão. Ele não é sou- Jeremias, eu gente. não sei. pra A poder Sara chorar. falou assim, você é frio, você tem coração de pedra, você não chora nunca, que não sei o quê. Mas quando começa a falar das coisas de Deus, Te emociona. me dá essa sensibilidade. E você chora. Não sei porquê, Gente, mas isso é muito acontece. bonito, gente. Muito legal. Eu acho assim Às que vezes me atrapalha na hora da pregação, né? Você está falando, embola a voz. E é o Espírito Santo de Deus, né? Então, assim, mesmo não tendo aquele apoio da família, você aceitou Jesus, se batizou e até hoje não desviou. E aí vem uma caminhada, né? Sim. E aí você começou a se destacar na igreja e começou a ter cargos de liderança, né? E a gente estava conversando aqui, você já foi líder de adolescentes, agora está como líder de jovens, já foi líder de uma parte de som da igreja, que é uma coisa que você gosta muito também. Então, vamos falar um pouquinho de juventude e liderança, né? Assim, a gente estava conversando aqui que o maior líder da história, Jesus Cristo, as pessoas não conseguem entender isso, mas ele era jovem. Sim, então. Jesus, ele começou o seu ministério com 30 anos. Sim. Para a gente no Brasil é como se fosse a maioridade nossa, 21. Mas para ele, na cultura dele, era 30 anos a maioridade. Então sim, Jesus era um jovem, como se fosse um jovem de 21 anos hoje aqui no Brasil. Começando um ministério devastador, mudando toda uma cultura religiosa na época dos fariseus e tudo mais. E Jesus veio com uma linguagem totalmente diferente, falando algo totalmente novo, e foi um desafio para Jesus. Então, assim, ser jovem, muitas das vezes é um desafio, mas não é algo que te impeça de fazer a obra de Deus, sabe? Então, para você que está aí, que se acha jovem, acha assim, não, agora não, Jesus é uma coisa assim para as pessoas mais, né? E não, quando a gente vai analisar, o maior exemplo da Bíblia de um jovem revolucionário, a gente pode falar, dentro da nossa visão, que Jesus foi um jovem que realmente foi a missão dele, foi revolucionar a questão dos paradigmas, que é tema, né, também hoje do nosso... Porque jovem quer sempre, vamos dizer, não é que queira desconstruir, mas na verdade Jesus veio desconstruir muita coisa que para aquela cultura judaica na época eram verdades e eram questões inegociáveis, mas a gente vê hoje que eu costumo falar muito, né? E eu vejo muito isso na sua prática, que o que é inegociável são os princípios. Sim. Mas as formas, elas são negociáveis porque até Jesus, quando ele ia pregar, os fariseus, os sacerdotes, andavam com os rolos, né, debaixo do braço. Jesus tinha a palavra toda. Cara, ele não andava com os rolos. outro nível, né? E outra coisa, ele não pegava aquilo, lia como um mantra. Não. Ele pegava e fazia uma aplicabilidade, né? E a gente vê as parábolas, né? Jesus sempre inovando. E, assim, aqui no teu currículo, para mim, você agora é líder de jovens, mas quando você foi líder de adolescentes, a sua igreja foi o grupo que mais batizou adolescentes. Isso aí foi
Assim, é um trabalho? Você trabalhou com célula? Sim. Como é que foi esse trabalho aí pra gente? Então, a gente tem uma visão assim, minha esposa não está aparecendo aqui, mas só para deixar claro, eu não sou ninguém sem a minha esposa. Devo muito a ela, ela é tão líder quanto eu. Eu tenho que bater palmas, gente, forte, né? Muitas das estratégias que a gente faz, desde a época dos adolescentes. Ela participa de tudo ali, né? Tudo, dá ideias. Muitas das vezes carrega a ideia e executa. Que legal. E eu só fico apoiando muitas das vezes. E a gente conversa muito sobre isso. E, cara, o começo de tudo, quando a gente pegou os adolescentes, eu falei assim com ela: amor, acho que a gente tem que primeiro fazer com que eles se conheçam. Sabe? Criar relacionamento entre nós e eles entre eles também do grupo. Então, cara, vamos abrir as portas aqui de casa. Vamos chamar eles para vir para cá. A célula começou Sim. na sua própria casa. Começou na minha casa. A gente chegou a fazer em casa de outras pessoas e depois a gente abriu a porta lá de casa e falou: cara, vamos trazer eles para cá porque eles ficam à vontade. Porque a célula, o anfitrião tem que abraçar a ideia. Tem que abraçar. Né? Sim, é importante. E aí eu vi que começou a ter um vínculo muito grande, sabe? E eu tenho muito enraizado em mim também que o líder, ele tem que ajudar o adolescente ou o jovem a entender o caminho. Sabe? Não sei se eu estou conseguindo ser claro aqui. Que às vezes vem as coisas na minha cabeça. Não é uma imposição. Não, olha, exato. é isso. Não, ele tem que entender que é isso porque é o melhor. Não é imposto. Você tenta fazer a conscientização. Exato. O verdadeiro líder, ele não impõe. Ele conquista isso, né? Ele conquista. E você ser líder por exemplo, dando exemplo, o exemplo arrasta, né? O exemplo arrasta multidões. E a gente sempre com nossos princípios seguindo Cristo, vivendo Cristo, as pessoas veem Cristo em você, veem verdade em você. E isso atrai pessoas. Tem uma música que fala isso, que você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Só que as pessoas cantam muito, faz a parte poética da coisa, mas não faz a parte prática. Sim. Então, a estratégia foi realmente demonstrar na sua vivência, na vivência da sua esposa, né, que é uma jovem, né? Sara, quantos anos, Sara? 26 anos, olha só, é uma jovem ainda. É que o Alex Torrão, a Sara, já assim, desenvolveram tantas coisas bacanas na igreja que a gente não consegue ver. Vocês ainda são muito jovens. Então, a gente está falando de uma liderança jovem que consegue, que já tem um entendimento total de palavras, de vivência cristã. A gente vê isso é notável na vida de vocês. E que conseguiu transmitir para os adolescentes, agora com os jovens também. Sim. Mas eu sinto que os adolescentes não largam vocês. Não, na verdade, a gente todo evento de jovens que faz lá em casa... Inclusive, gente, deixa eu denunciar, tem um adolescente que invadiu o estúdio para estar aqui. O nome dele é Gabriel. Agora eu sou líder de jovem, ele falou... Olha só, ele ficou... agora eu posso aguentar. Peraí, o pastor não está vendo, pastor de vocês? Eu acho que não, né? Ai, se ele estiver vendo, ele tá... Ai, meu Deus... Mas vamos lá, eu acho que ele se escondeu no grupo de adolescentes. Ele e João. Se esconderam, né? Já tendo idade, mas se esconderam ali, né? Mas eu acho assim, isso é um jeito Jacó, né, gente? Um jeito Jacó, eles tinham 10... como é que a idade para participar dos jovens é... 18 anos. Então eles sempre ficaram com 17 mais 1, 17 mais 2, é o jeito Jacó. Exato. Quantos anos você tem? 17, aí na cabeça mais 2. E ficava lá, mas você, assim, é uma coisa boa, né? A gente fica feliz, a gente fala assim que não deve seguir o homem, mas a gente sabe que o adolescente, o jovem, eles têm que estar com pessoas, né, que eles se sintam muito bem, porque senão não flui, né? Sim, então, o que acontece? Ser líder de jovem e adolescente não é um evento, não é um culto que você vai fazer. Você tem que criar vínculo. É esse o erro de muita liderança. É um ecossistema, literalmente. Você tem que criar... Gostei disso. Sabe? É todo um ecossistema, porque você tem que entender o que eles gostam. O que eles estão vendo. Exato. E isso é bíblico. Isso é bíblico. Tem uma passagem, até separei aqui, ó. Lá, Mateus 22, 39, quando Cristo fala que
amar e... Deixa eu abrir aqui, porque Pode eu posso abrir. acabar falando. Mateus 22. Aqui, ó. E o segundo, semelhantemente a este amarás o teu próximo como a ti mesmo. O que Cristo quer dizer? Quando você ama, você contextualiza com aquela pessoa. Exemplo, minha esposa, que eu não a conhecia. Quando eu a conheci, eu me interessei e falei, poxa, eu preciso conhecer mais sobre aquela pessoa. O que ela gosta? Que tipo de música ela gosta? O que ela gosta de fazer? Para que ali eu consiga conquistá-la. E o grupo é a mesma coisa. Quando você ama, você precisa entender o que o grupo gosta. Entender o que eles gostam. Sabe? Isso é amar. Quando você ama, você contextualiza, você aprende mais, você se interessa mais. Então é isso, não é? Eu acredito que nessa visão aí de liderança, né, e às vezes até o padrão evangélico, algumas pessoas podem não entender, mas assim, o podcast, né, gente, a gente fala aqui que a gente confronta ideias. Sim. Algumas pessoas vão discordar do que eu estou falando, eu não sei a sua posição, vou saber agora. Mas eu acredito assim, se a gente é líder de jovens, né, eu preciso saber, tem gente que acha assim, pastor, não vê novela, eu vejo novela. Tem pastor que vai falar assim, você vê novela? Porque eu preciso saber o que a novela está pregando para eu fundamentar a minha palavra. Entendi. Então, assim, o líder de jovem. Então, se está tendo uma série, você tem que ver. Tinha uma série que eu falei assim, gente, todo líder de jovem tinha... O nome é Lúcifer mesmo, a série? Lúcifer, eu não vi, mas eu sei qual é. Lúcifer, né? Lúcifer. E eu falei assim, cara, todo mundo tá vendo isso. Eu ainda Tem não muito parei adolescente que vê isso pra mesmo. ver. Eu não parei pra ver, mas eu Também não. acho que, assim, a igreja, vou botar a igreja, os líderes, pecam muito nisso, porque assim, eu não vou assistir porque não é de Deus. Só que se você parar para pensar, a gente não é desse mundo, a palavra diz isso, somos peregrinos, mas estamos aqui. E como você está falando que a gente tem que conhecer, e na verdade, se eu tenho uma vida muito bem resolvida, que eu vejo aqui que você tem, então para mim não vai ter nenhum problema em assistir, né? É uma coisa que eu tenho que assistir, porque lá no meu ambiente de trabalho se fala muito dessa série. Ainda não peguei, porque eu não tenho muita paciência. Não, e realmente, eu não tem vejo jovem série adolescente nenhuma, que- gente. Eu não gosto. Não é que minha vê. prática. Eu gosto. Você me manda ler 10 livros, eu vou ler. É a minha praia. Sim. Leitura na minha vida pessoal. Eu sou professora, sou pedagoga. Então, mas eu tenho colegas que leem, que veem. Eu não tenho muita paciência para série. Vejo a Mari, que está um aqui no caminho sem estúdio. volta, você começar- Vicia, gente, é isso mesmo. Continue Não, com eu os vejo livros, aqui. continue com os livros. Mas a Mari me dá muita coisa assim, legal, mas eu não tenho muita coisa, muita daquela seriação, né? Eu ainda vou pegar uma Maratonar, né? série. Fazer uma Ainda vou maratona. pegar uma série para ver. Mas assim, se você fazia isso, de entrar assim no que eles estão vendo, no que eles estão se interessando. Um pouco, nem tanto, mas realmente é importante. Mas tu julga válido? Porque tem líder Não, que é com certeza, totalmente eu acho. averso a isso. Assim, você não consegue falar de uma coisa sem saber o que é aquela coisa. Exatamente. Sabe? Aí você começa a falar assim, não por... Aí eles perguntam, né? Mas por quê? Aí você fala, porque não é de Deus. Só que isso não é suficiente Não, pro não jovem. é raso demais. É raso, exatamente. Aí você E tem o que jovem saber não é o bobo, que né? tem lá. O jovem adolescente o não é porquê, bobo. confrontar na palavra para entender. Porque senão é igual filho. Você ainda não tem filho, né? Não. Vocês sabem. Vai chegar. Mas tá chegando a hora, tá chegando a hora. Mas filho é exatamente assim. Ele quando ele começa o porquê, a fase do porquê, é surreal. Por que o céu é azul, né? E, porque Deus quis. E por que Deus quis? Porque era mais bonito. Porque é mais bonito. E é uma pergunta depois da outra. Por quê? E o jovem tem assim, não nesse nível de infantilidade, mas ele quer saber por quê, né? E se eu não sei o que ele está vendo, eu vou dar uma resposta rasa, como você falou. E aí eu não consigo ir na profundidade que ele precisa para explicar. E assim, o quanto essa série afetou o que aquele jovem que está vendo pensa. Exatamente, Entende? exatamente. É como quando, assim, você se formou tem pouco tempo na faculdade. O que você se formou? Formei em engenharia de produção. Engenharia de produção. Então, eu falo assim, a gente tem que criar, a igreja tem que ter uma estratégia, até um projeto social para quando um jovem vai para a universidade. Você viu o podcast
do Rodrigo Silva, que eu Sim. também vi, que Muito é bom, uma por coisa que sinal. a gente gosta muito, né? E ele fala que hoje, para um jovem cristão, cursar uma universidade é um grande desafio. Primeiro porque a universidade no Brasil, ela não tem o papel de universidade, que a universidade é a unificação de diversidade de ideias. Então, quer dizer, é uma união de uma diversificação. É uma coisa assim meia louca, mas é isso. Então, eu uno num ambiente várias ideias diferentes. Só que na realidade brasileira, a gente vê assim, se você não concorda com que a maioria do que os professores falam, você até sofre bullying. Por exemplo, uma pessoa que tem uma religiosidade, seja evangélico ou qualquer tipo de religião, é visto como uma pessoa idiota, como uma pessoa vulnerável, porque eles acreditam que aquilo ali seja apenas que a religião, então não respeitam e tal, infelizmente a nossa democracia, ela não é de fato uma democracia, é um lugar que, se você realmente não está aceitando a ideia da maioria, né, e a igreja está sofrendo, eu já usei a palavra que ainda não existe, mas eu criei que existe uma cristofobia, porque se você adepta às ideias de Cristo, as pessoas, por favor, fala assim, né? E aí não tem aquela história de que o direito do outro começa onde o seu termina, não. Sim. É isso porque a modernidade pensa isso, e você tem uma mentalidade que é mais tradicional, você sofre bullying hoje. Então, cadê a democracia? Que a minha ideia se eu colocar ela, eu sou... Sim, eles não aceitam, vamos dizer, as nossas ideias como um espaço democrático. Beleza, você acredita nisso? Como a gente aqui, algumas pessoas podem pensar que não, mas a gente tem várias questões que a gente não aceita para a vivência cristã, mas a gente respeita. Sim. A escolha do outro, beleza, a minha escolha é a Bíblia. A minha escolha é a Bíblia, né? E aí a gente vive realmente uma sociedade muito difícil, e isso, para o jovem cristão, eu acredito que está sendo... Assim, a gente que já tem... Você é um jovem, sua esposa é uma jovem, mas assim, para um adolescente hoje, viver num espaço escolar, onde assim, o sim, ele aprisiona, e o não, que era libertador... porque é um paradoxo, mas é uma verdade. Você está entendendo aqui o que eu estou falando, né? Um dos motivos. Tudo é o sim, mas é um sim que te aprisiona a fazer todas as coisas que... assim, a sociedade, ela esmaga o cara, entendeu? Se o cara não for muito macho ali, firme no que ele acredita ali, como cristão, se ele não tiver muito enraizado, ele desvia. E um dos motivos também da célula e de você fazer com que o grupo seja amigo, tipo, eu preciso... É o seguinte, é você ter mais amigos cristãos do que amigos não cristãos. Tem como você não ter nenhum amigo não cristão? Não tem. Não existe isso. Não existe. Que você tem que frequentar o seu colégio, a sua faculdade. Mas se você só andar com pessoas que não têm Cristo como seu norte, quando você vê, o seu linguajar mudou. A sua tomada de decisão mudou. O que para você antes era errado, passa a ser não tão errado assim. Aí vem o nada a ver. Quando você vê, você está fazendo, quando você vê, você já mudou. É tipo, ninguém dorme roqueiro e acorda funkeiro. O cara muda uma pulseirinha, muda um cordão, mete a mão no microfone, muda a camisa, quando vê, já mudou. Já mudou tudo. Exato, mas então, uma coisa importante é isso. O cristão, ele tem que ter amigos que seguem a mesma visão que ele. Ele tem que ocupar a mente dele com coisas do alto. É o elevador lá, você tem que apertar céu. Vem cá, falar com Deus, ter contato com pessoas de Deus. Que a faculdade, tipo, Daniel procurou pessoas que tinham a mesma visão que ele. Daniel podia chegar num lugar diferente e fazer amizades com pessoas que não seguiam o mesmo pensamento que ele. Sabe? Entendi. Daniel estava em outro lugar. A faculdade é bem assim. Tipo, no meu curso, para mim foi mais fácil. Porque... Já a gente tem muita gente, né? Em todos os segmentos a gente tem referências, tem pessoas evangélicas, mas... Mas assim, na área de humanas é muito mais difícil, né?
Porque ela te dá uma liberdade para o debate muito grande. Muito grande. Na área de exatas, 1 mais 1 é 2. Se você vier falar que não é, tá bom, você pode até falar, mas se você botar na prova que não é, você erra. Entendeu? Um exemplo. Na matemática é exata, a física é exata ali. Então, mas em humanas, na área de humanas, onde você pode questionar, se você trouxer um ponto contrário do que o professor está falando, você sai como errado. Porque a pessoa que é fraca, o que o professor falar virou uma verdade. Porque você pode falar besteira com peso, né? Tem muita gente que fala muita besteira, mas com peso na palavra, que a pessoa acredita, sabe? Consegue entender? Então, consigo. E a gente vê assim, até na história, hoje não se fala muito dos grandes pensadores, dos grandes revolucionários e que, nas suas histórias, têm uma vida com Deus surreal, né? Einstein foi uma pessoa que a gente, né, que todo mundo pensa assim, Einstein era louco e tudo, e ele foi um professor que quis envergonhá-lo, você conhece essa história? Sim. E ele foi dentro, né, do mundo, né, da resposta, vamos dizer, num nível universitário para falar, e ele falou para o professor, né, o frio, ele existe, né, sabe disso, né? O frio não existe, ele é a ausência de calor. E ele foi falar sobre Deus dessa forma, né? Então ele perguntou, o mal existe, professor? Aí ele, tá vendo mal por todo lugar na cidade? Ele falou assim, não, o mal é a falta de Deus. Então, assim, o mal existe o mal não existe, na verdade, existe a ausência de Deus. Quando há Deus, se houvesse Deus em toda a humanidade, o mal não teria espaço. Então, se o mal ainda continua, né, tendo... E assim, era um universitário da época e que muitas vezes, Einstein, com toda, né, ele recorria, a gente vê que Isaac Newton também, o pai da física, né, pedia a Deus para mostrar, revelar ele. E ele parou num ponto, né, a gente está lendo um livro sobre isso, né, Luciano? Fala de Isaac Newton. E ele chegou a um ponto que ele falou assim, só pode ter um Deus para explicar. E ele é o pai da física, desvendou e tal. E tem agora um grande químico que agora na cabeça não vem o nome, que ele disse na sua biografia que ele orava a Deus e pedia para Deus revelar as fórmulas. Isso no século passado, né? E ele sonhava com as fórmulas. Ele acordava, ele não conseguia academicamente explicar como ele chegou, porque eram revelações divinas. Só que a faculdade nunca vai dizer isso. A gente encontra na biografia, a universidade, ela mascara muito essas partes, porque todo mundo tem aquela questão de ter um medo de falar sobre Deus, né? Então vai muito pela razão e tira a parte da fé. Mas está aqui, gente, uma pessoa que sobreviveu à universidade. Verdade. Sobreviveu. Glória a Deus. A universidade é maravilhosa, Agradeço. gente. A gente não está falando contra a universidade, não. Estou falando que é difícil você estar num ambiente de pessoas que têm uma questão cultural muito grande e que às vezes acaba abafando, e a gente vê isso como uma problemática hoje para um jovem que tem um relacionamento com Deus, né? E tem gente que não tem a coragem de falar, olha, eu amo Jesus na frente das pessoas, porque todos vão rir, como assim, né? Ame a ciência, ame tanta coisa, mas não ame a Jesus. Eu quero dizer para você que está aí na live, dando uma paradinha, para o nosso convidado beber uma água. Já providenciaram mais água, que ele disse que vai beber água pra caramba. Por favor, quem puder. Só chorou uma vez até agora. Só chorou uma vez Gabriel até tá marcando agora. ali, Tá marcando. Eu quero dizer para você que se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma pergunta, nós aguardamos para colocar aqui, tá bom? No telão, e a gente, dentro do que a gente conhece da palavra, porque a gente não conhece tudo, a gente está aí na caminhada de conhecer. E hoje eu estava num congresso, né, de Ministério de Louvor, de artes, de dança. Muito bom. Né,
E falou-se muito, né? Pastor Daniel, meu amigo de Búzios, uma de grandes igrejas. Daniel Elias, fera. Ouvi esse cara muito bom. Falou de profundidade, ele pregou sobre Ezequiel, sobre estar... Vamos chamar ele aqui, com certeza ele vai fazer um podcast aqui, porque se é uma pessoa que eu sento para ver pregar, é o pastor Daniel Elias, que tem um jovem, um filho, acho que deve ter agora, Abraão, deve ter 19 anos e já é pastor, né? E eu acho isso muito bacana, né? Uma geração de pastores jovens, que é uma cultura nova que está se levantando. A gente tem também o Boaventura Júnior, que foi um pastor que precisou ser emancipado com 17 anos para poder, na nossa denominação, né, ir a pastor é com a maioridade, fora disso tem que se emancipar. E o menino simplesmente, ele foi a maior nota do Rio de Janeiro. Tem o Enem, né, que vamos entender, a gente tem o ENAC, que é o Exame Nacional da nossa denominação. E ele foi a maior nota do estado com 17 anos. Foi a cabeça fresquinha, né? Uma coisa assim, ele praticamente gabaritou, ele arruma a questão, né? Então a gente está numa cultura de novos pastores, de novas pessoas. Então vamos lá, a gente estava falando de célula e aí foi para outro rumo. É assim, qual é a sua pegada na célula? Você falou que primeiro conhecia os jovens, né, para poder ter um relacionamento com ele, e lá, não vou falar que uma pessoa que estava aqui no estúdio falou que seu quebra-gelo era muito melhor que o meu da minha célula. Então, vamos lá, a célula ela tem essas estratégias, né? Sim. Então, o que você fazia? Fazia uma brincadeira e depois tinha momento de palavra, de intimidade, de louvor, de adoração, como era isso? Algumas coisas que a gente fazia. Sempre tinha um louvorzinho, a gente fazia, às vezes, uns 3 louvores. A gente criava temas para a célula, a gente fez tipo futebol, tema sobre relacionamento. E a gente tinha uma caixa anônima de pergunta. Então, assim, a pessoa podia botar a pergunta lá, a gente distribuía papéis. Não era, Gabriel? Não era, amor? A gente distribuía papéis. E aí a pessoa botava a pergunta lá sem pôr o nome, à vontade. E colocava na caixinha. E no final da célula a gente lia as perguntas. De perguntas como: quem gosta mais um do outro, você ou a sua esposa? Sabe, perguntas assim. Entendeu? Mas o fato de ser anônimo. Mas tudo isso é para criar relacionamento. Eu tenho uma visão, a gente conversa muito com a minha esposa. O adolescente, ele tem que conhecer a Cristo, mas ele está numa fase bem complicada. Mas eu quero que esse cara permaneça. Permaneça até ele ir amadurecendo e entender que Cristo basta. Porque às vezes a gente faz pirueta, faz isso, faz aquilo, mas no final de tudo, Cristo tem que bastar. Não é o que eu faço, não é o que minha esposa faz, não é um monte de evento, não é um monte... No final é Cristo. Então a maior estratégia continua sendo Jesus Cristo. Sim. Sempre. Infalível. A estratégia infalível Jesus é Cristo. Tem até uma passagem interessante, olha só. Eu separei aqui. Ó, lá em João 6,53. Deixa eu abrir aqui. João 6,53. Se o Léo estiver ouvindo, vai falar, glória a Deus. A gente vai ter pergunta daqui a pouco? Ah, tá. Daqui a pouco tem. Deixa ele ler aqui. Daqui a pouco a gente tem pergunta Rapidão. na tela, hein, pessoal? Pode mandar aí sua pergunta. Deixa eu ver se eu abri certo. Só um segundo. João 6,53. Aqui, ó. Aí, olha só. Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que, se não comerdes da carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. E aí foi uma palavra bem dura. E continuando lendo, diz que muitos dos seus seguidores se afastaram dele. Porque ele trouxe uma palavra bem dura. Porque Cristo percebeu, na sua onisciência, que muitos que estavam o seguiam porque ele multiplicava o pão, que ele fazia um milagre, mas não era pela essência, em viver Cristo. E aí, Pedro depois chegou para ele e falou assim, ó, cadê? Deixa eu chegar aqui, ó. Aí vem o Pedrão sempre mandando ali, né? Sempre. Ele, rapidinho, ó. E Pedro disse,
Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso. Tipo assim, caramba, Jesus, pegou pesado aqui, cara. Não precisava disso. Muitos, perdeu seguidor. Tipo assim, perdeu seguidor. Aí Jesus falou assim pra eles. Tipo assim, né? Teu Instagram tá em queda agora. Jesus, suas likes também. Aí Jesus perguntou pra eles: vocês também querem ir? Cara, pode ir. Aí vamos lá. E respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Então, assim, nós como líderes, não é nada forçado não, sabe? A gente ama o grupo, mas ninguém está ali forçado. Cara, é por Cristo. Você foi chamado. A Bíblia não diz que você veio primeiro. Cristo te chamou. Não é você quem chama Cristo. Então, se você está aqui, não é à toa. Então, cara, vamos fazer. Vamos fazer? Cara, vamos fazer. Então, vamos embora. É por Cristo. Você não está obrigado aqui, não. Eu não imponho nada. Lembra no começo aqui? Não é por imposição. Eu não estou te impondo nada, cara. Você quer ir embora? Tudo bem. Mas quem está aqui, vamos fazer. Vamos fazer o ID. Por Cristo, sabe? Porque tem jovem que às vezes faz aquela pergunta também, vamos lá na caixinha de perguntas, né? Querendo ouvir a resposta dele, que ele quer, que ele já tem na cabeça, né? Sim. Que ele quer ouvir aquilo. E aí a gente às vezes se debate, assim, se depara com pessoas assim na igreja também, né? O pastor, e eu acredito que o líder de jovem, porque assim, é difícil um jovem vir falar com o pastor. Hoje eu sou pastora titular. Eu percebo isso, que é difícil o jovem vir. A galerada vem, a mulherada vem com os problemas, mas o jovem é difícil. Geralmente ele vai no líder de jovem. Mas eu já vejo que, assim, na maturidade, você já vê pessoas que vêm te fazer uma pergunta, querendo ouvir a resposta que está no coração dela, né? E aí entra nesse texto aí que, assim, a gente tem coisas que a gente pode muito, assim, não, vamos tentar fazer... Mas tem coisas que são, como eu falei, os princípios são inegociáveis. Isso aí. Princípios são inegociáveis. Então, por mais que eles queiram ter a resposta, a gente, em certos momentos, você que é jovem, você que é líder de jovem, você que tem alguma liderança, está assistindo esse podcast, vai ter hora que você vai ter que falar o que é. E não vai ter jeito, a pessoa vai ter que fazer uma escolha. Então, a gente tem uma pergunta na tela. Vamos lá para a pergunta na tela. Vamos lá. Vamos lá. Senhor, nos ajuda. Era essa hora que a gente ora e fala: Espírito Santo, fale por mim. Vai entrar aqui. Vai entrar? Vai entrar, tá entrando. É aquela hora que a gente clama e fala: Jesus, me ajuda. Se a gente não souber, a gente chama os universitários, a gente pede a ajuda da galera, mas a gente tenta. Foi? Tá indo ali. Gabriel mandou alguma, Gabriel? O pessoal tá lá, a gente tá conversando aqui, eu esqueço, tem pergunta aberta aí já. Hoje verdade. Hoje eu não tô com o tablet aqui para acompanhar, mas eu quero mandar um abraço pro pessoal que está nos assistindo, um abraço para a família do Alex Torrão. Pai, aproveita. Mãe, te amo. Vou falar mais aqui ainda. Filho de ouro, hein? Vocês estão assim de parabéns, porque eu quero falar que é uma coisa que eu gosto muito de falar, que a gente está aqui diante de um jovem evangélico, líder de jovem, mas caráter, isso aí a gente vê em criação, em família, independente de ser uma família evangélica ou não evangélica, caráter é uma coisa que a gente tem muito da educação. Então aqui eu tenho certeza que tem um fruto de uma boa árvore. Então, pai de Alex Torrão, mãe de Alex Torrão. Verdade, isso falou tudo méritos. Deus foi bem tranquilo aqui, porque já estava assim, uma coisa bem legal. Pedro Henrique Cabral de Almeida pergunta: Torrão, que lições você tem aprendido sendo um líder de jovens? Para você, né? O que você tem aprendido? Vamos lá. Então, Pedro Henrique, vamos lá. Quando você é líder, uma coisa legal é o seguinte, é igual o professor, né? O professor, para ensinar, ele tem que estudar muito. E para falar com os jovens, eu também estudo bastante sobre Bíblia e sobre o mundo deles também, né? Tem alguns caras, eu até anotei aqui, e para você, Pedro, se você quiser acompanhar esses caras, são muito bons também.
Marcos Madalena, esse cara é muito bom. Ele é líder de jovens, esse cara tem feito uma revolução no Brasil. O cara é muito bom. E tem um cara que é o cara, assim, é um dos pioneiros de liderança de jovens aqui no Brasil, que é um cara chamado Lucinho Barreto. Esse cara é lá de Minas Gerais. Cara, eu aprendo muito com esses caras. Assim, eu sou viciado nesses caras, assim, em aprender sobre jovens com eles também, sabe? E uma coisa que eu vejo muito na juventude é que o pessoal fala muito de quando a coisa é aleatória, né? Fala assim, é igual bumbum de neném, nunca sabe o que vai sair dali de dentro. Jovem é assim, cara. O jovem pode vir falar com você perguntas totalmente aleatórias e às vezes você não tem a resposta na hora. Mas eu tenho aprendido muito a ser sempre sincero, sabe? E cara, eu sou muito criança. Eu sou muito. Esses caras morrem de rir comigo e eu acho que essa sinceridade me faz ter mais envolvimento com eles, sabe? Não sei se eu estou conseguindo te responder, irmão. Mas eu tenho aprendido muito de Deus, porque quando você está liderando alguma coisa, você tem que buscar muito a Deus para ter o que falar, porque você tem que gerar relacionamento e fazer discípulos, né? Isso é muito importante, porque eu não vou ser líder para sempre. Um dia eu não vou estar mais como na liderança. E quem vai ficar no meu lugar? E então, você ter o que passar é muito importante. Cara, eu aprendo muito com eles também, porque às vezes eles vêm com cada pergunta cabeluda, e às vezes eu falo, cara, não sei. Não sei agora, mas vou dar uma pesquisada e depois eu te passo. E depois eu vou lá e respondo. Tipo, jovens que estavam fazendo aula particular com outras pessoas, e os professores vinham com perguntas, vinham com histórias pro cara aleatórias. Tipo assim, pô, mas o crente vive assim, mas tipo, igual você falou aí. Ah, mas Deus permite que uma criança morra? A gente vê a Marília Mendonça. Pô, Deus foi justo ali? E aí você tem que ter uma resposta sobre isso. Fala, vou te falar, e depois você chega pro teu professor e fala lá. Mas eu sempre aprendo muito com eles. Não sei se eu te respondi, tá? Se não responder, você bota lá, não entendi. E a gente vai e tenta de novo. Eu acho assim, eu acredito muito que quando eu sou da área de pedagogia, né? E Guimarães Rosa fala que mestre é aquele que de repente aprende. Então, assim, a gente aprende muito. Eu acho que os jovens acham assim, eu aprendo muito com o meu líder, né? Mas se eles soubessem o quanto nós aprendemos com eles, até botar a gente para estudar, o pessoal coloca, né? Porque sim. É um desafio. E aí vem esses questionamentos que às vezes a gente tem que parar para refletir, porque tem que acompanhar a vibe, né, deles, e realmente a gente tem que se esforçar muito para aprender mais, a buscar mais, para poder estar ali. A gente nunca vai conseguir suprir tudo, porque às vezes o jovem quer a nossa resposta, e aquela resposta, às vezes, que ele quer, só vai vir de Deus, né? Eu já tive experiências assim, de pessoas que falam, mas pastora, eu falo assim, olha, não coloque em mim, porque eu também preciso de resposta de Deus. Eu não tenho resposta. Quando eu vou falar para você, tem coisas que Deus te responde na hora, absolutamente na hora. A gente estava aqui num podcast falando sobre uma pergunta que eu tive que vir para casa e estava preparando a pregação. Quando foi de madrugada, eu comecei, o Espírito Santo ministrar sobre a minha vida para responder uma pergunta do ambiente de trabalho de uma pessoa que sabe muito de todas as religiões e debate bastante, né, áreas, né, da vida. E eu falei assim, Senhor, me dá sabedoria para, né, eu poder ajudar aquela pessoa, porque ela não fez uma pergunta, vamos dizer assim, para me pegar ou para me envergonhar, ou não, porque ela estava realmente sofrendo com aquele questionamento que ela estava. Sim. E eu, quando eu vim estudar para responder, não foi assim, nem vingança, né? Porque a gente tem muito crente que ele quer responder para se vingar, vou mostrar que eu sei. Não, porque eu queria aliviar o coração daquela pessoa. E assim, quando ela botou o questionamento, eu fiquei assim, Deus, por quê? Agora eu também quero saber, tipo uma coisa que era pergunta do outro,
que eu não tinha, assim, nunca perguntado a Deus por quê. E aí eu estava até falando com a Sara que através da vida da sua sogra, Deus me deu uma resposta para aquela pessoa. Que Deus não escolhe a família que você vai nascer. E às vezes, aos olhos humanos, uma pessoa nasceu numa excelente família, outra nasceu numa família. Verdade. E muito jovem questiona isso. Porque eu nasci nessa família. Pô, eu não tenho dinheiro, minha família não tem dinheiro. Eu queria ter um iPhone. Todo mundo tem um iPhone. Porque o adolescente, o jovem sofre Sim. muito por coisas. Gente, eu tenho coisas que eu fazia jejum, eu orava na minha adolescência, que hoje eu morro de rir. Eu falo assim, Não, cara. como Deus olhava isso, Jesus. Eu não tinha escova progressiva na época, gente. Meu cabelo é mais enrolado do que a cabeça de um jovem. E não tinha, tem pergunta na tela. E eu não tinha, eu fazia projeto de oração para Deus fazer um milagre, meu cabelo alisar. Quando a gente é adolescente, né, a nossa aparência é muito intensa. As questões de aparência é muito intensa. A questão do ter é muito intensa, porque na adolescência você é os colegas, né, muito A que você sociedade a te exige ter sociedade algumas exige coisas. ter o padrão de beleza imposto, né? Então é muito Todo mundo tem complicado. iPhone e você não. Você não. Pô, mãe, sou eu que não tenho, me dá. E aí eles não entendem, eles sofrem por aquilo que... isso aqui, esse telefone, mas para ele é aquilo. Aí olhou, ele fixa num namorado, uma namorada, que é a vida, que não sei o quê, que depois que você casa, filho, lá atrás, quando tu olha teu amor da adolescência, tu fala, Senhor, obrigado pelo livramento que tu me deste. Porque a vida segue, né? Você vai acompanhando. Não é não? Não é não, Verdade, Sarinha? verdade, Sarinha? verdade. Ó, a Sarinha já chorou. Vou denunciar, Muito. pode denunciar. Eu sei. Sara já chorou aqui, agora ela deve estar rindo. A pastora me aguentou, esquece, né, Sara? Olha a Sara tua agora tem uma bênção vida de aqui, rainha, ó. rapaz. Olha Sara tem uma vida de rainha agora. Olha a tua bênção aqui. Pergunta na tela, vamos lá. Biel, nem vou falar quem é Biel, né? Qual dica, conselho você daria para os jovens da geração atual? Sim. Conselho, fala aí. uma dica. O conselho mais importante para mim... Vai pra igreja? Não. Cara, entenda que você precisa ter Cristo na sua vida. Paulo, no filme de Paulo fala sobre uma coisa bem interessante lá. O apóstolo de Cristo? Isso, Que no foi filme Paulo, maravilhoso, apóstolo de aquele Cristo. filme, é Ele muito fala bom. assim, tá vendo esse oceano aqui? Você olha, você não vê o fim, você vê o horizonte de mar. Esse Quase filme que é infinito esse mar. Ele fala assim, você abaixa a sua mão, pega um punhado de água na mão e traz ao seu rosto. Quando a água chega no rosto, já quase não tem água mais, porque a água já se esvaiu pela sua mão. Isso é a nossa vida aqui na Terra. Ela se esvai pelos dedos. E quando você vê, acabou. Mas aquele que vive em Cristo, a vida dele não é a água que está na mão, é todo o resto do oceano. Glória a Todo o Deus. resto. E quem vive em Cristo é isso. Cara, Paulo, biblicamente falando, Paulo falou assim, eu tudo posso naquele que me fortalece. Quando ele diz eu tudo posso, se você for ler o contexto bíblico, ele não fala eu tudo posso ter. Porque antes de falar eu tudo posso naquele que me fortalece, ele diz, passei fome, passei necessidade. Então o que ele quer dizer? Eu tudo posso suportar. Cara, quem vive com Cristo, tudo suporta. Então, se eu puder resumir o conselho em uma palavra é, continue, permaneça fiel. E, sendo bem polêmico, mas eu tenho isso como verdade, Cristo não está nem aí se você é feliz. Cristo quer que você seja fiel, meu irmão. Fiel. A felicidade é consequência, mas o evangelho não é felicidade. O evangelho é lealdade, é fidelidade. Porque o final é o oceano. É isso aí. O final não é a água da mão. A água da mão é isso, ó. Cara, tá aí Marília Mendonça, 26 anos. Um futuro brilhante, vários projetos pela frente, mas a vida acabou. E a eternidade? A eternidade é que interessa. Entende? Então, o meu conselho é, como diz o meu chefe lá, haja o que haja. Haja o que haja, continue. Não sei se vocês já jogaram The Sims. The Sims tem vários balãozinhos assim, ó. As ações dos bonequinhos. Não tem que existir ação assim, ó.
enraizado, quando você está fundamentado, pastor, naquilo que você entende como verdade, nada que você vai ouvir. O vento vem. Exato. O vento vem para todos. Não significa que o vento não vai passar. O vento vai vir. O vento vai vir, mas a gente vai continuar, entendeu? Ele balança, a gente sente, porque não tem como não sentir, mas a gente enraizado permanece. A gente vai dar uma pausa rapidinho só para trocar uma pecinha e a gente já continua o nosso bate-papo. Vai ter que falar de novo sobre essa pergunta, não saiu nada. Tá. Coisas do ao vivo. Alô, som? Foi? Melhorou aí, gente? Pede pra falar aí no chat aí. Pessoal que tá ouvindo que tá bem? aí no chat, melhorou? Tá saindo? Dá um nosso ok aqui pra gente continuar. Vê aí, pessoal. Salve os podcasts. Foi? Beleza, Foi. beleza. Então, vamos lá, então. A gente trocou uma pecinha aqui da transmissão, então ele vai só retomar um pouquinho da essência a gente trocou, olha. Bendito adaptador. É a pecinha, entendeu? É ao vivo. O podcast é bom por causa disso. Aí o pessoal começa a ter ataque de nervos. A gente tá... Se fosse um Android, tá vendo? Que iPhone é outra parada. Pronto, foi só isso. Já tá resolvido. Fica aí. Lê de novo, então. Não, a pergunta foi. Só a leitura da resposta pergunta. aqui. A resposta A resposta? aqui. Então vamos lá. Então vamos lá, Andrei. Voltando aqui na resposta. Existe uma estatística que diz que, só para você ter uma ideia, que crianças com 8 anos de idade já têm iniciado uma vida pornográfica, assistir vídeos pornográficos. Uma sexualidade antecipada, fora do tempo. Pela facilidade que a internet tem gerado. De você pegar o celular, clica aqui, clica ali, e você já está assistindo uma coisa totalmente ilícita, totalmente contrária. E se vê uma vez, aí já vai jogando aquilo. Mas assim, uma coisa que eu sempre falo é o seguinte: nós como líderes, que temos a responsabilidade de levar a verdade para aquele que está com a gente ali. Então, você tem que ensinar à luz da Bíblia, porque quando a pessoa aprende a verdade do Evangelho, o Evangelho existem princípios. Quando você ensina, cara, os princípios são esses, a vida cristã é essa, você tem que ser assim, 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 assim. Isso agrada a Cristo, isso não agrada. E a internet, cara, eu estava falando aqui, o algoritmo, cara, é demais. Porque a tecnologia está tão avançada. Imagina que você assiste um vídeo sobre terraplanismo. Imagina, pastor, terraplanismo. E aí você assiste um vídeo sobre isso. Acabou. O Instagram, o YouTube vai começar a te mandar vídeos sobre isso, porque ele entende que é aquilo que você gosta. E quanto mais tempo você ficar na plataforma, melhor para a plataforma. Porque vão vir as propagandas e tudo mais, e é normal, faz parte. Mas o algoritmo ele vai te dando aquilo que você gosta de ver. Entende? Então... Eu já tive uma experiência com relação a isso, que agora eu não sei, gente, se procede, mas olha só, se você tiver no momento com o Instagram, né, ali funcionando, e você falar de um assunto, não precisa nem você pesquisar, já começa a te mandar. E eu tive essa experiência quando eu tive a Beca, que eu comecei a falar que ela não fazia xixi nem o cocôzinho no lugar. Começou a aparecer, eu falei, gente... Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, isso já tem uns anos, nos Estados Unidos a Amazon, foi a Amazon? Acho que foi a Amazon, foi processada por uma família. O que aconteceu? Lá nos Estados Unidos tem muito uma cultura de enviar revistas, tipo com promoções para casa das pessoas, tipo catálogos de venda. E a Amazon mandou para casa de uma mulher sobre gravidez. Só que nem a mulher sabia que ela estava grávida. Gente. Só que o algoritmo, de acordo com as atitudes dela, percebeu que ela estava grávida antes dela perceber que ela estava grávida. Aliás, falando aí Aí mandou uma revista sobre gravidez para casa dela. Falando dessa questão e tudo, eu acho que todo jovem, todo adolescente que ama aí o Netflix deveria assistir o Dilema das Redes. Eu assisti, muito bom, muito bom. Não é isso? Sim. Deveriam assistir para entender
como funcionam as redes sociais e até mesmo para se proteger. Sim. Entendeu? Então, você aí que está assistindo, você que é líder de jovem, de adolescente, você que é jovem ou adolescente, ou você que conhece uma pessoa que está tipo assim, sabe? É viciada naquilo ali, que não consegue nem ler. Eu gosto também, todo mundo gosta, gente. A gente não está aqui fazendo uma... Não. Mas é importante ver é um documentário, né? Esse Sim, documentário que fala sobre o dilema das redes, para você saber o que existe na rede social e o que existe por trás daquilo ali, que pode ser uma arma perigosa para filho, para você que é jovem, para você que é adolescente, porque, cara, eu fiquei assim, louca quando eu vi que os próprios criadores proibiam seus filhos. Sim, a galera que desenvolveu, né? Os desenvolvedores, sim. Se fosse bom. Os programadores, né? sim. Então, assim, eu vi. Hoje em dia é uma coisa que a gente não consegue viver sem, porque, assim, tudo agora, né? Eu quase não vejo nem a televisão, para tu ter noção, sim. né? A gente quase não vê. A gente estava conversando antes aqui, não sei se a gente chegou a falar durante o papo, que a gente tem que assistir o que está se passando na TV, o que está se falando, para poder, quando ter lá a célula, quando ter o culto jovem ou a ferramenta que a sua igreja usar para reunir, para orientar a jovem, porque assim, uma coisa eu quero falar aqui, eu acho que o Alex vai concordar comigo, que só o culto é raso. Para jovem, adolescente, para famílias, só o culto é raso. A igreja tem que repensar, é a minha opinião, tá? Quem não acredita nisso, mas a igreja tem que repensar relacionamentos. E quando os outros falam assim, célula é modinha. Não é modinha. Célula é você trazer, né? Na alfabetização, o pessoal vai entender isso. A gente começava, né, da letra, eu dava o B, depois a gente ia para a família fonética ali, o Bá, Bé, Bi, Bó, Bu, Bão. Depois a gente ia para bola e depois a gente ia para a poesia, rola bola, bola rola, que a gente... Hoje a gente faz totalmente o caminho ao contrário. A gente começa do texto, a gente já apresenta o texto para a criança, né? Quem é alfabetizador sabe disso. A gente já a poesia da bola ou a música da bola. Depois a gente vai para uma frase. Depois a gente pega a palavra bola. Depois a gente vai para o bó. Sim. Depois a gente vai para o B. A gente faz... Por quê? Se você não contextualizar para chegar lá, na letra, tudo fica muito sem significado. Então, na verdade, a igreja hoje não é modinha. A gente só está fazendo um resgate, né? E vendo que a forma didática da igreja tinha que rever seus conceitos. Por quê? Porque estava na superficialidade de B é B, de Bá, Bé, Bi, Bó, Bu, que vai formar bola, e aí... Não, e aí quando a gente faz esse caminho ao inverso, que a gente voltou, né, a fazer o culto no lar, que era uma coisa da igreja primitiva, né? Lá quando a igreja era perseguida, se botava um peixe, que a gente tinha... Tem muitas bíblias antigas, aquele peixinho, né? Os outros perguntavam, por que tem um peixe? Porque foi sim, não é bíblico, mas na época da igreja perseguida, como tinham-se muitos pescadores naquele tempo, botava um peixe na porta, a pessoa pensava que ali era a casa de um pescador. Na verdade, era um pescador de almas. Que maneiro. E aí se reunia ali, aí ali tinha uma célula, onde hoje a gente chamaria de célula. Eles se reuniam, né? E o cristianismo ia crescendo. Então se viu a necessidade, né, dessa parte. E a igreja primitiva tinha uma comunhão surreal. Sim. Quando se fala de comunhão da igreja primitiva, não é só comunhão de relacionamento, não. Eu falo isso no ITQ, o povo quase pira, porque a gente fala assim, gente, dízimo e oferta, que até hoje vai ser uma questão sempre de debate e melodia. Vamos lá. Mas eu vou falar, se muita gente vivesse na época da igreja primitiva, ia surtar. Porque se você ganha, vamos supor, vou dar um exemplo bem básico aqui. Se você ganha 5 mil e eu ganhava 1.000, você na igreja cristã, na comunhão, você botava os seus 5 mil aqui, eu botava 1.000, era 6, e aí a gente distribuía, 3 para você e 3 para mim, porque Deus é um Deus de igualdade. Olha bem, a comunhão. E todos aceitavam viver assim.
Então, olha só, então se eu tinha, vamos dizer, você ganha 5.000, eu ganho 1.000, 6. E a Sara ganha 100, era 6.100. E aí a gente tinha que dividir pelos Sara. 3 iguais. Aí, é isso aí. Entendeu? Era isso aí. Mas não era por uma questão de comodismo, é porque ela era uma pessoa menos abençoada. E a igreja tinha uma visão de que todos eram iguais. Então ela trabalhava, eu trabalhava, você trabalhava, todo mundo botava ali e dividia, repartia o pão. Hoje a gente reparte a ceia. Isso é amor, né? Cara, isso então, é amor. né? E hoje a gente vê as pessoas assim, eu não tenho nada a ver com isso. Ela senta na igreja, ela tá ali, mas ela não entende que a igreja depende de finanças. Sim. Então, assim, isso é comunhão também. Então, quando a gente fala lá que a gente vai para a célula e a gente faz um lanche coletivo e que todo mundo tem que contribuir, independe quem contribui com muito, quem contribui com pouco, vou lá para a pergunta na tela. Mas todo mundo vai comer, a gente está resgatando uma essência primitiva e aí a gente gera uma igreja forte, porque, pô, a igreja tem que comprar um telão. O cara que está lá na célula ele vai entender que não depende se a minha oferta é 2.000, se a minha oferta é 200 ou se a minha oferta é R$2. Importa que eu estou contribuindo para o telão. De coração ali. É isso, entendeu? Com alegria. Então, poxa, entenda isso quem está aí, que assim, às vezes a pessoa fala, a igreja está se partindo. Não é nada disso, é porque ali eu tenho, de uma forma, a pessoa pergunta assim, mas por quê? E ali você vai responder, aí vai estar na caixinha se não tem coragem de fazer a pergunta no tete a tete, que tem as personalidades. Tem aquele que é Pedro, por quê, Senhor? Sim, Porque sim, tu foi duro, Senhor. E tem outro que não vai falar nada, pô, ele foi duro. Mas vai levar dúvida para casa. Vai ter gente que é o Bartolomeu nos discípulos, que você só sabe que ele era discípulo, mas o que ele fez, você não sabe. Verdade. Mas Pedro era aquele, mas todos eram igualmente importantes. Júlia Colli Oliveira, como evangelizar no colégio. Muito Glória. boa, muito boa. Bom, vamos lá, Alex Torrão. Uma vez eu ouvi uma frase que muitas das frases que eu escuto eu levo para a vida, sabe? Que falava assim, ó, pregai o evangelho a toda criatura e, se preciso, com palavras. Se preciso, com palavras. A sua forma de agir, a sua forma na tomada de decisão, exemplo, a pessoa conta uma piada para você imoral, uma piada imprópria, e você dá risada, ali você não está dando um exemplo de cristão. E é real isso. O cristão, ele é visto. Positivamente ou negativamente, mas alguém espera alguma coisa de você. É impossível apagar uma casa iluminada no alto da montanha. Você está lá. As pessoas veem você. Então, assim, você não precisa chegar quando fala assim, pregar o evangelho a toda criatura. Ô, Júlio, você não tem que entrar na tua sala de aula, subir na mesa, começar a falar de Jesus, da Bíblia para todo mundo, não é isso. Mas a forma que você age nas circunstâncias vão dizer se você é verdadeiramente uma menina de Deus ou não. E as suas colegas, os seus colegas vão ver isso. E é muito real. É melhor, Júlia, e para quem está ouvindo, né, você ganhar um amigo no céu e perder todos os amigos na terra do que ter todos os amigos na terra e não ter um amigo no céu, que é Cristo. Então, vai acontecer se você, e isso é muito real, quando você toma atitudes que agradam a Deus, tipo, quando você para de rir da piada imoral que antes você ria e hoje você não ri mais, muitos de seus amigos se afastam de você. Mas tudo bem, vale a pena, sabe? O objetivo não é ser o popular da escola. Porque para ser o popular da escola, você vai ter que rir da piada imoral. Tudo isso para querer ser o popular. Mas não vale a pena. Não vale a pena. Seja fiel a Deus, porque as suas atitudes vão mostrar Cristo em você. Você vai ver que pessoas vão te pedir oração, pessoas vão te pedir conselhos. E é uma coisa assim que eu vou falar para você. No início é muito difícil. Eu acredito que assim, para o jovem seja mais difícil ainda. Mas assim, vou falar da minha experiência, né? As pessoas lá no meu ambiente de trabalho, eles se desculpam quando eles falam palavrão na minha frente. Sim, entendeu? Quando vai falar alguma coisa, gente, Silvana tá aqui, peraí, entendeu? Às vezes eu até falo assim, eu falo assim, olha, tudo bem, fala aí, eu vou sair, entendeu? Porque assim,
como a gente falou antes aqui, a gente não tem que impor Cristo às pessoas. E o Torrão falou algo importante no início, que o exemplo arrasta. Então, aquela mesma pessoa que às vezes faz a piada e que você acaba levantando, disfarça e sai, é a pessoa que na hora que tem um problema, ele não vai para a galera da piada. Ele não vai para a galera da piada. Ele vem atrás de você. E assim... E aí ele te chama no particular, porque ele sabe que você tem uma conduta, que você depois, aquilo ali... que ele vai falar para você, não vai assim, porque eu já vi várias pessoas que se abriram com outras pessoas e depois aquela pessoa que abriu na hora de uma brincadeira, não sei o quê, e a pessoa depois vai ficar chateada e briga, né? E tem pessoas lá na igreja, lá na minha escola, no meu ambiente de trabalho, que quando querem realmente contar uma coisa de segredo, procura mim. E às vezes não são evangélicas, são espíritas, são católicas, às vezes não tem religião nenhuma, mas quando o negócio pega, pô, aí vai pro meu WhatsApp, poxa, ora por mim, poxa, faz isso aqui. Então, assim, é o que você falou. Se eu vejo que as pessoas me procuram, e em Provérbios fala muito isso, né? Se eu vejo que as pessoas me procuram no momento de adversidade na vida delas e não no momento de alegria, eu estou justamente fazendo a obra de Deus. Eu estou justamente fazendo a vontade de Pai. Porque rir, na hora do momento do riso, é muito fácil. Todo mundo cerca na hora de rir. Verdade. Mas, né, a gente não fala isso, que a gente conhece o amigo na hora da dor, na hora da adversidade, é quando você está sem dinheiro, quando você não tem a roupa da moda, né, quando você não tem o iPhone, né, e aí é que você vê. Eu vou falar para vocês que são adolescentes, são jovens, da minha adolescência, até como do segmento evangélico mesmo, vamos lá. Eu tenho hoje, da minha adolescência, eu não tenho nenhuma pessoa que ficou como meu amigo confidente. Então eu quero mostrar assim, só para a Júlia que está fazendo essa pergunta, na adolescência as coisas são tão intensas, é assim, a pessoa é nosso amigo, mas a maioria dos meus amigos, eu sei que foi da idade de 25 anos que foram as amizades que permaneceram, né? E assim, não que não tenha, eu conheço pessoas que têm amigos da época de amigos. Estou dizendo assim, colegas eu tenho, claro, eu tenho colegas, tem pessoas na igreja que são da minha época da adolescência, mas estou dizendo que ficou de amizade mesmo, né? Então, assim, pese muito essa questão de amizade nessa época de idade, porque o caráter, vou falar agora como pedagoga, o caráter ele está se formando. O caráter de uma pessoa vai ficar assim, estabelecido, ele vai se formar até os 19 anos. 19 anos a gente ainda considera uma pessoa adolescente. Por quê? Porque não é 18 anos, é adulto, vamos dizer, é um jovem, não é mais um adolescente. É por volta dessa idade. Tem pessoas que têm 25 anos com um comportamento ainda de adolescente. E a gente, assim, vê adolescentes, eu vou falar aqui de uma adolescente amiga nossa, tá em outra, é nutricionista hoje, mas é a Claudinha. Sim. Claudinha sempre foi uma adolescente que eu já vi uma adulta nela. Ela nunca deu problema no grupo. Ela foi pro Ministério de Louvor que só tinha galera, coisa na época que ela era uma adolescente. Ela nunca deu um problema da gente falar assim, pô, vai botar um adolescente para fazer um trabalho nunca desse. Gerou uma polêmica. Não, nunca gerou polêmica. Então, assim, tem sempre aqueles mas na linha uma e tem aqueles acima da linha e aqueles abaixo da linha. Então, eu brinco muito com ela até hoje, quando eu vejo que ela... Opa, daqui a pouco a gente vai falar disso. Que quando eu vejo ela, que ela era uma pessoa que, assim, né, que já tinha muita consciência de Jesus, de chamado, né? Então, assim, não vão ser todos que vão ser assim, mas, assim, era uma pessoa que não era influenciável, entendeu? Que já chorou comigo no secreto, com algumas questões, mas que se resolvia, não se deixava paralisar, né? E a gente vê hoje, poxa, né, bacana, beleza, né? Mas, assim... quando a gente é adolescente, a gente conhece uma pessoa hoje. Amanhã ela é a nossa amiga de infância. Amanhã ela é a minha melhor amiga.
Né? É tão intenso isso. Né? E eu quero falar para você que quem vai continuar contigo, cara, que sempre vai ser seu amigo confidente, é essa pessoa que o Torrão tá falando aqui, que ele se emociona ao falar que é Jesus Cristo, né? Esse é o amigo, ele entende as fases de idade. Ele entende, entendeu? Quando as crianças estavam ali perturbando na hora da pregação dentro da igreja. Até a idade espiritual. Ele entende que os discípulos vieram e estão importunando o mestre. Ele falou, não deixa. Porque ele sabe que aquela fase não é da atenção. A gente tem que... né? E estava ali e ele falou, não, deixa e vira mira os pequeninos. Então, assim, Jesus sabe aí, quando a gente faz um projeto para alisar o cabelo, Jesus, na sua infinita misericórdia, ele sabe, porque ele veio como homem para ele passar pela infância, pela adolescência, pela juventude, morreu aos 33 anos, né, que já era considerada a idade adulta, é quando ele vem, para poder mostrar que ele conhece, né, as fases da vida e o que... a Bíblia não fala muito da adolescência de Jesus, é muito rápido, mas eu quero dizer que eu tenho certeza que se a minha Bíblia diz que ele veio como homem, padecer como homem, ele também sofreu as mesmas questões, né, que o adolescente, as vontades, aquelas que você tem, Jesus também teve e venceu. Então, nós vamos vencer também, né, Alex? Não, com certeza. Jesus para você, simplifica aí. Simplifica não, resume. Jesus. Rapaz, como resumir Jesus, né? O maior líder de todos os tempos, na minha visão, tudo. Cristo é a base da minha vida. Todos os meus princípios estão fundamentados nele, no que ele ensinou, no que ele vem me ensinando ainda. E, cara, é isso. É até difícil, tipo, resume Deus. Tudo é pouco, sabe? Cristo é tudo. Tipo assim, Cristo é o amor encarnado, né? Deus deu seu único filho, ele veio como homem limitado, se limitou a sentir o que a gente sente, fome, sede. Tem até aquela passagem que Cristo vê qual é a árvore? Que ele vê de longe com... A figueira. É a figueira, com folhas, e ele vai lá para comer, para pegar, e ele chega lá, não tem, e ele vai amaldiçoar, nunca mais você vai dar fruto. Cara, e ali, ele não queria ensinar nada para os discípulos, ele só estava com fome mesmo. E Ciro, porque quando não tem... A gente viajou lá para Gramado, e lá a gente foi visitar uma plantação de uvas lá e não estava na época de colheita, não tinha nada, nem folha, nem nada. E a planta enganou, sabe? Porque parecia que tinha, mas isso mostra que ele passou fome realmente. E essa passagem e teve os sentimentos que nós temos, às vezes, de irritação, de ira. Exato. Se possível, afasta de mim esse cálice. Jesus sentiu medo naquela hora ali, sabe? Mas encarou firme até o final. Então assim, cara, Cristo é o fundamento da minha vida. Eu quero ser como Ele e busco todo dia. Tenho minhas fraquezas, tento colocar alarmes nas minhas fraquezas. Se eu erro quando eu faço isso, então não vou fazer isso. Vou fazer de outra forma. E esse é o conselho que eu dou para todo jovem também, cara. Acho que até conversei domingo agora de manhã. Cara, escreva num papel assim, põe na sua Bíblia assim, ó. Qual é o meu top 5 de pecados, assim, ó. Cara, o que eu mais erro? O que mais me afasta de Deus? Ó? É isso. Cara, e ora em cima disso. Sabe? Cara, o que mais... Na minha empresa tem muito isso, né? Vários gráficos. O que mais reprova? É isso. Então, cara, o foco é esse. Vamos corrigir isso para melhorar o produto. Tem uma pergunta? Então, o cristão tem que ter isso também. Onde eu mais peco? É isso? Então, cara, orar em cima disso. Ah, tá. Ô, Glória. Olha só, a gente está confirmando aqui o nosso próximo podcast. Ele tá vendo? Ô, Jorge, pastor Jorge. Eu não consigo, a gente quando conhece aí, né? Esse aí é um amigo de juventude. Escreve lá, eu acho que esse cara já foi lá na igreja, pegou num aniversário de jovem. Pastor Jorge Turco. E ele vai estar aqui com a gente no dia 23 de novembro.
terça-feira vai ser um podcast fora do nosso dia, por causa de agendas, né, gente? A gente está no final de ano complicado e a gente vai estar com o pastor Jorge Turco. A gente vai falar sobre lutar por vidas. Jorge Turco, que foi campeão de kickbox, né, Luciano? Não é isso? Kickbox. Então, eu vou dizer que assim, é gratificante vê-lo agora como pastor, porque eu conheci na época que não era pastor e eu via ele mais com uma luva de boxe na mão do que com uma Bíblia. E hoje eu vejo ele mais, né, com a Bíblia aí. Mas tem um projeto lindo, né, de luta, e eu acho isso muito bacana. A gente estava falando sobre a importância, né, dos projetos sociais e ganhar jovem. Você veio através também você estava falando de um futebol também, né, que te envolveu. Foi assim, eu aceitei Jesus nessa história da praia, mas eu comecei a fazer contato com as pessoas da igreja num futebol que tinha domingo. Cara, era muito de Deus, hoje eu acho que não conseguia não. Era domingo de tarde. Cara, uma bênção. Eu ia lá e conheci o Luciano, conheci o Rodrigo, conheci o Gil, fui conhecendo a galera. Porque tinha aquele futebol fixo da galera que tinha o campo, já tinha um horário programado para o pessoal da igreja. Né? Quando você é um bebê na fé, eu era um neném na fé. Você ter contato com outras pessoas na igreja te ajuda a permanecer, sabe? E esse trabalho que tinha no futebol... Esses momentos sociais, os projetos sociais... Me ajudou muito a permanecer no começo. Show. Então a gente vai ter aqui, gente, marca aí na agenda, tá? Dia 23 de novembro, às 20 horas, o pastor Jorge Turco, que ele tem um instituto Lutando por Vidas, que é um trabalho, assim, de algo que ele fazia na juventude e que ele agora traz para o pastoreio dele através disso aí. Tem mais uma pergunta na tela aqui, vamos lá. Vai entrar. Isabel Martins pede dicas para quem está iniciando um ministério. Então, o ministério, só para... Não sei se eu entendi certo. O ministério de liderança de jovens... Né? Deve ser. Então, eu vou entender como se fosse isso. Mas se for o ministério com Cristo também, a gente... Vamos conversar. Eu acho que, a princípio, conversar com seus liderados. Nem que você faça uma mini entrevista com cada um deles, sabe? Mas você conhecer cada um deles. Entendeu, Isabel? Não sei se o ministério que você está se referindo é de liderança, de jovens ou adolescentes. Mas se você puder conversar com eles, nem que você formule... Qualquer liderança, né? Porque quando você é do som, você tem que conhecer quem está trabalhando com você. E uma coisa assim, lidar com pessoas não é algo exato. Cada pessoa tem uma forma de pensar, cada pessoa tem um sensor ali no sentimento, que tem pessoa que se você não falar oi, a pessoa já chateia. Tem pessoa que se você não falar oi, tá de boa, tá tudo certo. Tem pessoas, sabe? Então cada pessoa tem uma sensibilidade. Que se você falar oi, tá falando oi por quê? Por que você não me deu a paz? Sabe? Isso aí. Tem gente que fala, mas oi por quê? Então assim, você conhecer cada um dos seus liderados é importante. Pergunte para ele o que eles gostariam de ter no grupo, o que eles acham legal fazer. Busque ideias deles também, sabe? Liderança não é um monopólio, né? Você não é o detentor das ideias, não é tudo seu. Só é legal o que parte de você, não é isso. Mas converse, seja sempre transparente e nunca deixe de falar de base bíblica com eles. A Bíblia fala, tem uma passagem legal que fala assim, deixa eu abrir aqui, que fala o seguinte, depois você abre lá, em 3 João 1,4 diz assim, nada me alegra mais do que saber que meus filhos andam na verdade. Então assim, saber que aqueles que você lidera andam na verdade, conhecem a verdade, e isso complementa todas as outras perguntas lá, do Andrei com relação à internet, da Julinha lá com relação à escola. Quando você conhece a verdade, isso te liberta, sabe? O seu sensor do que é e o que não é está muito aguçado ali. Sim. Deus te mostra na hora, corre disso, cara. Não se envolve nisso. E aí, falando um pouco sobre ministério mesmo, que eu não sei exatamente como foi a pergunta, seja humilde, sempre. Isso não só para ministério na igreja, acho que para a vida. Busque conhecer mais de Deus, busque conhecer mais do dom, do chamado que Deus te deu para aquele ministério específico.
seja para tocar um instrumento, seja para cantar, seja para pregar. Busque conhecer mais sobre aquilo, estudar como eu posso fazer o meu melhor em cima do que Deus quer que eu faça. Nunca, nunca pisar em ninguém, ser sempre humilde, uma pessoa com um coração ensinável. Ninguém sabe tudo e também ninguém sabe nada que não possa te ensinar. Você sempre consegue aprender as coisas com as pessoas e sempre vai ensinar também algo. Então, acho que é isso, Isabel. Espero que eu tenha Eu estou respondido. fazendo uma mentoria de pastores, né, de líderes e tal, um movimento para a nova geração. Pastores jovens, né, eu sei que eu não sou tão jovem assim, mas, na verdade, nós que estamos participando desse grupo de mentoria, e que lá atrás eu conversei com você, né? A gente observa novas pessoas dentro da igreja que tenham condições e visões e se encaixem dentro de não um padrão, mas de assim, não, poxa, aquela pessoa vai dar fluência para que a igreja continue, né? Sim. Eu até conversei com você sobre isso, inclusive é por isso que você está aqui nesse podcast, que realmente eu vejo um potencial incrível no Alex Torrão. Não sei nem se o Alex Torrão entende o potencial que eu vejo nele. Mas nessa mentoria a gente está aprendendo, assim, eu aprendo muita coisa e respondendo a Isabel, primeira coisa que um líder precisa saber princípio que é inegociável é o da honra. Primeira coisa. Porque Jesus, quando ele começou o seu ministério, né? Torrão falou muito bem aí de conhecer, né? Jesus buscava conhecer até o que estavam falando a seu respeito. Quando ele pergunta assim aos discípulos, quem dizem que eu sou? Né? Ele fez a primeira pesquisa Ibope da história. E ele estava pronto para receber as críticas, né? Que disseram que tu é um perturbador, que tu é filho de Beelzebu, que não sei o quê. E aí ele virou para o grupo dele, e vós? Né? O que vocês, né? Vou trazer para a linguagem de vocês. O que vocês pensam? Pedro sempre lá, porta-voz, falando. Mas assim, então, eu vejo aqui um Torrão que falou que a base dele é Jesus, né? Que a inspiração dele é Jesus. Então, Isabel, que a sua inspiração seja Jesus. E a gente lá na mentoria, a gente está fazendo a gente não é Augusto Cury, mas a gente está fazendo tipo que uma análise do pensamento de Jesus Cristo, como Jesus pensava para eu pensar. Então, o princípio da honra vai estar sempre, porque a gente tem no nosso meio pastores muito idosos que estão na terceira idade, mas se eu e você chegamos até aqui, porque lá atrás eles foram revolucionários, talvez não sejam hoje mais. Sim. Talvez eles nem acompanhem, né, a nossa visão, porque assim, o mundo está muito ligeiro. Né? Hoje, como você falou, o meu filho Nicolas, de 8 anos, sabe mexer melhor no celular do que eu. Então, se a gente bobear um pouquinho, a gente acaba por saber mais que o nosso líder atual, a gente às vezes ultrapassa o carro na frente dos bois. Então, o princípio da honra, Jesus, antes de começar seu ministério, ele vai lá João Batista, que é o último profeta. Isso foi para quê? Para mostrar que a gente tem que se batizar. Também. Mas o primeiro princípio, aí eu fico arrepiada e com vontade de chorar com a Alex. Bom demais, né? Foi porque ele era o profeta e ele só podia começar o ministério dele com a bênção de João Batista. João Batista logo depois ia morrer. Jesus, como filho de Deus, poderia ressuscitar João Batista, mas era necessário João morrer para poder Jesus pregar, porque o povo era João. João batizava, todos iam atrás de João. João era perseguido pelos fariseus, ele vivia no deserto comendo gafanhoto porque ele confrontava e pregava a verdade. E os fariseus hipócritas não aguentavam. Então João era o revolucionário e Jesus ainda vinha revolucionar mais ainda que João. Mas ele vai lá. Quando ele chega diante de João, João fala assim, eu não sou digno.
E isso aí me quebra tanto, me quebra João era o tanto. cara. E Jesus sabia que estava terminando o tempo de João, que João falava, eu estou preparando o caminho de outro que virá, eu batizo nas águas, virá outro que batizará você. Isso é muito E foda. quando João, eu acho que está ali a velha geração e a nova geração. E olha que João não era nem tão velho assim, porque eles eram primos. Sim. Mas João sabia que ali chegou o tempo dele que ia acabar. E João, cara, ele nem confronta porque ele sabe que Jesus é o Filho de Deus. E vamos dizer assim, eu tenho que dar agora espaço para o líder de fato tomar conta. E João, eu acho que aquele momento ali é muito massa, Torrão. Vou falar, o Luciano falou que eu não posso falar na linguagem, eu tenho que falar na minha linguagem. Tô conversando com Deus, mas eu vou falar na linguagem dos jovens. Gente, aquilo ali foi muito massa, porque ele chega ali, entendeu? E você não entende que tem um encontro ali de, assim, a época dos profetas vai acabar, entendeu? E João vai e ele fala, tipo assim, faz o que tu tem que fazer. E João batiza e o Espírito Santo vem para confirmar. Eu acho que ali, não sei, mas foi um momento, eu iria chorar. Então ele deu a honra a João de batizá-lo. Ele não saiu pregando, desmerecendo a João. Sim. Ele não vem com a nova palavra desmerecendo João, não. Entendeu? Ele vai ali mostrando o quê? Humildade, reverência. E ali João, quando João batiza ele, é como se desse a bênção. Entendeu? Vai lá, tu é o Filho de Deus. Vai que, como a gente canta, que tu cresça e eu diminua, que tu apareça e eu me constranja Exato. com a tua glória. Então, princípio de líder é nunca passar por cima do antigo. Aí eu vou usar o Isaac Newton, que quando ele desvendou a lei da física, ele falou assim, se eu cheguei aonde eu cheguei, foi apoiado em ombro de gigantes. Então ele não desmereceu nenhum que estudou antes dele, porque para ele chegar ao final da lei da física, né, e foi, se hoje a gente tem energia, né, Isaac Newton, mas ele não desmereceu, porque tudo aquilo que foi passado, que era, né, foi base para ele alavancar. Sim. E hoje a gente tem tudo isso aí, mas a gente, Bill Gates, mas houve um Isaac Newton lá atrás para um Bill Gates aparecer. Né? Nesse tempo, tô trazendo assim para o jovem, né? Na linguagem dele, ele entender que houve um Moisés para depois vir Josué. Então, e que Josué fala com Deus assim, porque você, eu acho que o desafio maior de um líder, viu, Isabel? Quando você vai pegar uma liderança que foi mal sucedida, que tá assim, você pegar um grupo, eu peguei um grupo destruído, eu peguei uma igreja destruída, pô, isso é fácil pra caramba, não deu certo. Você só tem que fazer o quê? Dar certo. Agora, o maior desafio é você pegar uma coisa que deu certo. Moisés tirou o povo do Egito, ele era o libertador. Agora você tem que... Moisés morre, olha só, Josué é um jovem, Josué era jovem, tá? E agora você tem que entrar e possuir a terra. O nível estava lá no alto. O nível muito no alto, que eu vou suceder quem, cara? Moisés, o cara que fez o mar se abrir, que transformou a vara em serpente, que fez orou em uma nada. Então você ia substituir o cara, Moisés, o libertador, tipificava Cristo. Agora você vai possuir a terra. E ele botou, vamos botar na linguagem popular, galho dentro. Ele falou, Deus, como? Eu não vou, ele falou assim, esforça-te, que eu te ajudarei. Então, honrar, se esforçar. Eu vejo uma pessoa aqui que se esforça a conhecer. Eu vejo uma pessoa aqui, gente, que lá no início falava assim, mas pastora, mas está na Bíblia. Várias tretas. Mas olha só, não tem problema, porque Pedro depois foi Pedro. Levou tanto, né, de Jesus. Lá na frente ele falou, não sou digno de morrer como o meu mestre. Então, assim, toda pessoa, eu vejo potencial na pessoa que também... Até aquele que dá uma ideia horrorosa, que você fala assim, como o cara, no meio da reunião, você fala assim, como o cara me dá uma ideia dessa? Fala assim, bacana, vou pensar nisso aí, entendeu? Vou pensar. E você não tá mentindo, não, tu tá dentro de gente nem pra pensar assim, eu nunca mais vou dar oportunidade. Mas ele contribuiu, né não, o Alex? Sim. Então, assim, a liderança, ela gente, olha, eu acredito que você só aprende a ser líder, Isabel, sendo líder.
Eu tenho certeza que aqui, e ele sabe disso, estou terminando, meu diretor tá ali, ai meu Deus, é a hora. Mas Já? eu tô passa rápido, trouxe é roupa. assim. Eu trouxe roupa pra dormir aqui. 2 horas de programa. Bateu o recorde, 2 horas. 2 horas. Vamos terminar então. Mas Tinha um eu monte de vejo coisa aqui, pra falar. mas eu vejo aqui, eu vejo mesmo, gente. Estou falando aqui diante de Deus que eu conheci o Alex Torrão e eu vejo que a liderança te transformou muito. Não é verdade? Cara, antes de ser cristão, eu não dava certo em nada. Tentei jogar bola, eu era ruim de bola. Tudo que eu fazia eu era ruim. Cara, tive uma época que eu cheguei até a comentar com a Sara, eu ainda tinha um pouco disso dentro de mim. Eu falei assim, amor, acho que eu não era casado ainda. Eu era casado, não lembro, acho que era casado. Falei com ela assim, eu acho que eu não vou fazer nível superior, porque eu não me sinto capaz de ocupar um lugar que exija um nível superior. Que eu tinha um sentimento de inferioridade, sabe? Que eu vim trazendo desde a infância, em situações da minha vida. E quando me converti, e eu comecei a fazer a obra de Deus, e as pessoas falaram assim, cara, que bênção. Cara, pessoas que... Refletiu na sua vida secular. Nossa, muito. Então, assim, eu me senti valorizado, sabe? Então, fazer a obra de Deus também é isso, sabe? Dar valor às pessoas verdadeiramente. Não sei nem por que eu estou falando isso, acho que tem a ver com o que você está falando. Mas eu passei a me amar muito mais quando eu conheci a Cristo também, sabe? O amor de Cristo me fez me amar também, sabe? E saber que eu sou capaz. Converso muito isso com meus liderados. Cara, quando o som tá top, né, Gabriel? Eu falo, cara, parabéns, galera. Ficou muito bom. Eu acho que elogiar, sabe? Dar valor é importante. Muito bom. Foi bom estar com você aqui, Alex Torrão. Oh, meu Deus! Nossa, Deus é muito bom, Deus é muito lindo. Como Deus, assim, traça histórias, trajetórias. Sara, muito obrigada por estar aqui. Pessoal do Conversando com Deus, eu quero mandar um beijo para todos vocês que tiveram a paciência de estar 2 horas. A gente não viu. A gente não viu essas 2 horas. Passou muito rápido. Deixa eu só para terminar falar para vocês. Eu, Alex Torrão, o Leonardo, que esteve aqui falando sobre adoração, e uma galera, DJ Naldão, meu parceiro, meu seguidor, que está sempre aí. Gabi, a gente já teve a oportunidade de fazer, já chamo de Gabi, ó. Nós estamos fazendo o 4º evento com a Gabriela Rocha. Então, você que é do estado do Rio de Janeiro, você que não é, vem de avião, vem de caravana, mas nós vamos ter a conferência Céu Aberto com a Gabriela Rocha, em Duque de Caxias, na sexta-feira, 26 de novembro, Estrada da Mata, 1548, no Centro de Convenções Quadrangular, e vai ser incrível. Para o jovem que gosta aí do batidão, do charme, do soul, do hip hop e tal, a gente vai ter Naldão. Para a galera da adoração, a gente vai ter Gabriela Rocha, a gente vai ter o Natan trazendo uma palavra, Gabriel Arcanjo. Quem vai estar apresentando o evento? Pastora Silvana Fernandes, galera do YouTube que quer me conhecer, eu quero ver vocês lá, tá bom? Esse evento vai ser no Centro de Convenções Quadrangular, mas ele é um evento interdenominacional. Não tem, é igreja quadrangular, não, porque eu sou da quadrangular. Naldão era bola de neve, não sei, Naldão ele é beija-flor, mas nunca sai da presença do Senhor, e é isso aí. Gabriela é da Lagoinha, o Gabriel Arcanjo agora, não é quadrangular, mas vai estar lá. Eu quero dizer assim, que a gente vai ter o reino de Deus, por isso que a conferência é Céu Aberto. E a vida, a gente está aqui pelo assim, a gente fica onde a gente se identifica, mas é reino de Deus. Então quero muito que o pessoal do Conversando com Deus, do canal no Instagram, pessoal que me segue aí no YouTube, o pessoal que é liderado do Alex Torrão, galera de mídia, de som, jovens, adolescentes, todos estejam lá, que nós estaremos lá para fazer, assim, a gente estava esperando muito esse momento de poder estar junto com todo mundo de novo. Então, o evento está todo protocolado, de acordo com as regras da Covid e tal. Graças a Deus, no Rio de Janeiro, a gente já está num patamar quase que normal e vai continuar assim, em nome de Jesus. E nós vamos ter esse tempo de estar junto com vocês. Beijos abençoados.
Deus abençoe. Muito Valeu, obrigado pela galera. sua presença. Eu que agradeço, Até pastora. o próximo Tamo Salmos junto. Podcast com a pastora Silvana Fernandes. Beijo, gente. Valeu!